Que Deus continue abençoando essa amada igreja cada vez mais e mais. Ser igreja, irmãos, é bênção. Eu trabalhei o ano passado lá na nossa igreja, o tema, a bênção de ser igreja. E ser igreja vai além dessas quatro paredes. Vai além dessas quatro paredes. Ser igreja vai além de templo. E onde quer que estejamos, temos que ser a primeira igreja batista em Iguaí. Mas eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Lucas 22. Leiamos, amados irmãos, a partir do versículo 61. Lucas 22, a partir do 61. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim nos diz o texto sagrado. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém. Irmãos, tem um hino. Eu não sei se irei arriscar cantá-lo nessa noite, mas o hino do Inário para o Culto Cristão do nosso HCC é um dos inários que nós batistas temos, que nos diz assim: vivi tão longe do Senhor. Aí o coro nos diz assim: seu maravilhoso olhar transformou o meu ser, todo o meu viver, seu maravilhoso olhar. Amados irmãos, Jesus não veio fundar uma religião, Jesus ele não veio fundar uma filosofia, Jesus não veio fundar um novo estilo de vida. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia deixa muito claro isso. E a última semana de Jesus foi uma das semanas mais controversas que alguém poderia ter na sua história. Em um determinado domingo, Jesus é recebido em Jerusalém com festa, com ramos, o povo cantando: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E apenas na quinta-feira, poucos dias depois, aquele mesmo povo que o recebera com tanta festa, agora estava ridicularizando o Senhor. Mas irmãos, aquela quinta-feira foi uma quinta-feira marcante na vida de Jesus, na vida dos seus discípulos. Augusto Cury vai dizer que quando Jesus começou a trazer aquela mensagem: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, os discípulos já estavam tomados de tamanha tensão que Jesus tenta confortá-los, porque aquele culto foi um culto diferente de qualquer outro culto. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, celebrava com eles lava-pés, celebrava com eles a ceia do Senhor, mas com uma mensagem triste. E Jesus começa a tentar confortar o coração daqueles discípulos: não fiquem angustiados, eu vou, mas vocês irão também. Na casa de meu pai há muitas moradas. E irmãos, ao sair dali, o texto sagrado vai dizer que Jesus ele foi orar, e a tensão era tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Aprendemos, amados irmãos, que vivemos dias difíceis na vida. E esses dias difíceis podem nos trazer tensões de tal maneira de nós perdermos o sono. Talvez nenhum de nós nunca tenhamos suado gotas de sangue, talvez nunca isso venha a acontecer, mas perdemos o sono. Foi assim na vida dos discípulos, foi assim na vida de Jesus, e foi assim e é assim na minha vida. Mas aquele dia, meus irmãos, por mais desafiador que estivesse sendo,
Aquele dia só foi piorando, só foi piorando, só foi piorando, a ponto de chegar na prisão de Jesus. Quando Jesus é preso, quando Jesus é julgado, quando Jesus é condenado, um julgamento irregular, um julgamento à noite. Ninguém poderia ser julgado à noite, mas Jesus foi julgado à noite. Os discípulos fogem com medo. Uns o seguem de longe. E quem foi esse um que seguia de longe? A Bíblia diz: e Pedro seguia de longe. Amados irmãos, eu não ousaria dizer nesta noite que eu teria uma atitude diferente da de Pedro. E eu não ousaria ainda dizer nesta noite que eu teria uma atitude dos outros que fugiram, que foram ficar trancados dentro de uma casa. Eu não ousaria dizer que eu seria melhor do que eles, que eu sou melhor do que eles. E não sei quem de nós aqui nessa noite teria coragem de ousar tamanha façanha. Mas, amados irmãos, com toda dificuldade, Pedro ainda o seguia de longe. Começa o julgamento. E o texto sagrado diz que estava... A partir do versículo 54. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram à casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Atitude de Pedro. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes do cantar do galo. Irmãos, quando Jesus disse para Pedro que Pedro negaria, Pedro respondeu o que para Jesus? Longe de mim, Senhor, isso acontecer. Longe de mim. Pedro, com toda a sua ousadia, com toda a sua coragem, com toda a sua força, Pedro diz: longe de mim que isso aconteça. Mas, irmãos, quando a coisa apertou, Pedro negou, Pedro rejeitou, Pedro traiu. Mas o olhar de Jesus, ele é diferente. Quando Pedro olha para Jesus, Jesus estava olhando para Pedro. Mas que olhar extraordinário, aquele olhar de Jesus. Porque nós conhecemos o olhar um dos outros. Lá na igreja, Ricardo, esses dias falou assim: olha, quando o pastor olha por cima do óculos, pode saber que tem alguma coisa errada. Igual essa menina olhou para mim ali agora. Pode saber que tem alguma coisa errada. Se o pastor olhar por cima do óculos, tem alguma coisa errada. Conhecem o meu olhar. De tanto conviver comigo, eles já conhecem o meu olhar. O olhar diz muita coisa. Como é que nós recebemos as pessoas em nossa igreja com o nosso olhar apenas? Muitas vezes temos um olhar acusador. Muitas vezes o nosso olhar destrói mais do que ajuda alguém. Muitas vezes o nosso olhar é destruidor, é sempre acusador. Mas o olhar de Jesus não. O olhar de Jesus foi compreensivo e cheio de misericórdia. Jesus, ele compreendeu as razões que fizeram Pedro tomar tal atitude. Pedro era homem. Como qualquer homem tinha medo de morrer. Como qualquer homem tinha medo de um julgamento.
Quanto mais quando o seu grupo está sendo perseguido. Quanto mais quando as suas ideias estão sendo totalmente atacadas. Muitas vezes nós, em nosso ambiente de trabalho, se nós não fazemos acordo com a mensagem, muitas vezes omitimos. Muitas vezes não temos coragem. Eu fui diretor do Florestal por 4 anos, quase 4 anos, 3 anos e meio por aí, um pouquinho. E aí o Florestal celebrava Halloween, São João, todas essas festas. O Florestal já tem 50 anos que não é mais da Igreja Batista de Canaã. Ou mais um pouquinho, que a escola não é mais nossa. Então hoje é do município, uma parte do município e outra do estado. Quando eu assumi a direção da escola, eu falei, eu vou acabar com essas festas. Ah, pastor, mas é cultural. Eu falei, o Halloween não é cultural não. Acabei com o Halloween no Florestal. É cultura americana, não é cultura brasileira. Então, São João não tive como acabar com São João, não é a escola da igreja. Mas Halloween acabou. Precisamos ter coragem de dizer, de manifestar a nossa fé, o que nós cremos, em nossos ambientes de trabalho. Quem é professor do Estado sabe o desafio que é trabalhar no Estado hoje. O desafio que é. Com a frágil pedagogia de Paulo Freire. Era diretor do Florestal, chegou alguém querendo ser chamado pelo nome social, que eles dizem? Nome social. Falei comigo? Não. Vou preso, Ernesto. Mas comigo? Não. Precisamos ter coragem. Pedro, ele não teve coragem de correr risco por causa da sua fé. Mas mesmo assim, amados irmãos, o olhar de Jesus para Pedro foi compreensivo. Compreensivo, aquele que tolera, entende, aceita ou compreende as razões de alguém mediante uma situação que deveria ter outro desfecho. Jesus, ele olhou para Pedro com um olhar compreensivo. Mas, mais ainda, meus irmãos, o olhar de Jesus, ele foi cheio de misericórdia. O que é misericórdia? A junção de 2 palavras em latim, miseratio, compaixão, e cordis, coração. Poderíamos traduzi-la então como coração compadecido pela miséria alheia. Pedro estava em uma total miséria. Qual era a situação de Pedro? Ele não se perdoava. Ora, ele traiu a si próprio. Eu não negarei. E ele acabou negando. E ele traiu seu mestre, aquele que estava com ele todo o tempo. Imagine a situação de Pedro. Ele traíra o seu mestre. Se não bastasse todo o problema, ele estava com uma dor gigantesca dentro do seu coração. Imagine agora se o olhar do seu mestre fosse um olhar totalmente acusador. O olhar de Jesus, ele é compreensivo, cheio de misericórdia, e é uma terna misericórdia, amados irmãos, com toque suave, toque amoroso. Ele cura aos quebrantados de coração. Jesus cura as feridas. Irmãos, somos igreja. Igreja ainda militante. E o que nós temos de pessoas com os corações feridos dentro das nossas igrejas? Qual é o problema dentro da igreja? E de uma igreja boa igual a uma igreja batista? Nós não temos ladrão. Não temos assassinos. Não temos adúlteros. De vez em quando surge alguém, mas não acontece todo dia em nossas igrejas.
Mas está cheio de gente do coração doente. Cheio de gente com coração ruim. Cheio de gente que fala mal do outro. Cheio de gente que não sabe perdoar. Mas Jesus tem misericórdia. Jesus ele te toca com um toque suave e amoroso. Jesus quer curar as suas feridas. E Ele cura feridas. Basta nós irmos em direção a Ele e pedimos este milagre, que Ele cura. Tem uma música que nós cantamos: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ó, depois da mensagem, viu? Coração disposto a obedecer. Nós não cantamos isso? Será que é só da boca para fora? Irmãos, Jesus, Ele nos olha com um olhar de misericórdia, uma grande misericórdia. Não há nada pequeno em Deus. E a Bíblia diz que a sua misericórdia é infinita, não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Se Jesus nos trata com misericórdia, o mínimo que eu devo fazer é tratar os irmãos também com misericórdia. Porque se na minha casa, que só são 4 pessoas, nós falhamos uns com os outros, imagine uma igreja com 100 pessoas, igual essa igreja aqui. Imagine uma igreja. Imagina, Rubens, se nós não perdoarmos uns aos outros. Se a gente não ter misericórdia um do outro, a nossa fé é vã. Porque o que nós pregamos é vão. Nós pregamos o que não vivemos. E se pregamos que servimos um Cristo que transforma, que nos age com misericórdia, temos que aprender a agir também com misericórdia. Até porque Jesus ele nos trata com uma rica misericórdia. Aí tem uma frase de Charles Spurgeon que nos diz assim: a misericórdia do Senhor é um toque em seus espíritos caídos, uma pomada de ouro para os seus ferimentos sangrando, um curativo celestial para os seus ossos quebrados, uma carruagem real para os seus pés cansados, um seio de amor para um coração temeroso. Essa troca de olhares foi marcante para Pedro. Pedro, ele não saiu dali e foi se matar como fez Judas. Pedro, ele saiu dali e foi chorar arrependido de pecados. O olhar de Jesus nos confronta, nos faz enxergar quem realmente somos. E ao mesmo tempo mostra o quanto nós somos amados por Ele. A mensagem nos confronta, o olhar de Jesus nos confronta, nos chama a atenção, nos coloca em nosso lugar, no lugar de servo que somos. Nós não somos senhores, somos servos de um bom Senhor. Somos servos de um bom Senhor, mas servos. Temos dificuldade de aceitar tal posição. A palavra servo no grego é doulos, escravo, que transmite melhor essa tradução para a gente. Escravo, porque nos remete à história do nosso país quando nós tínhamos escravos. É isso que eu sou de Jesus, escravo. De um bom Senhor, mas escravo. Amados irmãos, o olhar de Jesus, além de ser cheio de misericórdia e compreensão, é um olhar acolhedor e perdoador. Nesse tempo em que Jesus vivera aqui na terra, as religiões do mundo antigo eram religiões que os seus deuses eram cruéis. O panteão grego era de deuses cruéis, que se relacionavam com o homem apenas para ter algum benefício. Nunca beneficiaria o homem.
O panteão romano do mesmo jeito. Ainda hoje, em nosso país, há religiões que os seus deuses são deuses maus. Como assim, pastor? Ora, existem deuses em determinadas religiões que, se eles não forem adorados, não ganhar presente, não ganhar comida, não ganhar bala, esses deuses vêm maltratar os seus servos. Não é assim que algumas religiões defendem? Rubem, não posso transmitir, né, Rubem? Não é assim que as religiões defendem? Tem deuses que são cruéis, que maltratam os seus. Jesus não, amados irmãos. Jesus, ele é o nosso Deus, que é acolhedor e perdoador. Jesus, ele é o Deus Emanuel, Deus conosco. Jesus, ele não discrimina ninguém por raça, condição religiosa ou social. Jesus acolhe. Jesus acolheu Pedro, aquele que o traíra. E quantas vezes a igreja tem dificuldade de acolher alguém? Porque não mora no seu bairro principal. Eu vi na internet um pastor dizendo que quem não votasse naquele candidato dele que podia sair da igreja. Quem não votar no meu candidato pode sair da igreja, pode ir para outra. Então, às vezes a igreja procura quem escolher, quem fazer parte dela, dificulta para alguns se tornarem membros. Quando Jesus acolhe, Jesus fez assim com Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, amados irmãos, era cobrador de impostos, alguém totalmente repudiado pelos judeus. E Jesus: desce depressa, pois me convém pousar em tua casa. Zaqueu, ele acolheu aquela mulher pega em flagrante adultério. Onde estão teus acusadores? Não ficou ninguém para te acusar? A Bíblia diz que ela responde: ninguém, Senhor. Qual é a resposta de Jesus para ela? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas aquela mulher foi acolhida por Jesus. As nossas igrejas, a primeira igreja batista em Iguaí, a igreja batista Nova Canaã, nossas igrejas estão preparadas para acolher pessoas que são jogadas mais da sociedade. Estamos preparados para ser igreja relevante na sociedade. Estamos preparados para assumir o nosso lugar, nessa cidade. Vocês estão preparados, irmãos? Essa igreja foi plantada aqui em Iguaí em 1931. Começamos uma congregação aqui em Iguaí em 31. E esses dias eu falei lá na nossa igreja: que inveja eu tenho daquele tempo. Porque naquele tempo a nossa igreja tinha mais congregação do que tem hoje. E congregação ativa. Aqui em Iguaí, ajudou na fundação da igreja de Poções. Falei: que inveja eu tenho daquele tempo. Viu, irmãos? Falei para eles lá um dia. Mas somos plantados aqui neste lugar com o objetivo de ganharmos para Jesus e de ser influência nesse lugar. E só seremos influência, amados irmãos, se a igreja for igual ao seu dono. Um olhar acolhedor e perdoador. Essa cidade precisa de uma igreja acolhedora e perdoadora, igual o dono dela é. E essa igreja, ela é de Jesus. Vimos muito bem isso aqui semana passada. Essa igreja, ela é de Jesus. E Jesus olhou para Zaqueu: desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Jesus não olhou com um olhar acusador, e sim com um olhar perdoador e acolhedor. Jesus disse para aquela mulher: eu também não te condeno, vai e não peques mais. E Jesus disse para Pedro, para ele mesmo: vem, homem de pequena fé.
Pedro, ele conhecia esse olhar de Jesus, acolhedor e perdoador, conhecia bem de perto. Amados irmãos, nós sabemos que apesar de prometer que nunca negaria, Pedro negou Jesus. Obrigado, Rubem. Pedro negou. Valeu, Rubem. Obrigado, irmão. Ele disse que nunca negaria, mas negou. Ficou com medo de morrer. Nós também ficaríamos. Nós também ficaríamos. Negou não só uma vez, negou 3 vezes. Quantas vezes nós negamos Cristo? Diariamente. Muitas vezes com o nosso comportamento. Pedro não se perdoava. Naquele momento em que o galo cantou, Pedro foi drasticamente impactado. Por isso ele olhou para Jesus. E eu queria saber o que passava na mente de Pedro na hora que ele foi olhar para Jesus. O máximo que eu consigo compreender daquele olhar de Pedro é quando a gente fazia alguma coisa errada, que olhava para a dona Etelvina assim, e dona Etelvina estava olhando para a gente. Embora o olhar de dona Etelvina era diferente do de Jesus. Dona Etelvina olhava assim, já sabia que quando chegasse em casa, Jesus, ele olha para Pedro com olhar perdoador, com olhar acolhedor. Aí tem uma música, perdoado, fui perdoado, Deus olhou com compaixão, limpou o meu coração, deu-me eterna salvação, fui perdoado por Jesus. Isso é uma realidade em nossa vida, irmãos. Na vida de quem cresceu aqui dentro dessa igreja. E na vida nossa que nos convertemos depois. Nem todo mundo teve o privilégio de Paulinho, de nascer crente. Hein, Paulinho? Eu me converti com meus 11 anos, não nasci crente, eu dizia que ia ser padre. Não nasci crente. Mas o mesmo perdão que foi necessário Paulinho receber, que cresceu aqui dentro da igreja, necessário que eu receba, necessário que qualquer um de nós recebamos. Mas Jesus, ele nos olha com um olhar perdoador, um olhar acolhedor. E mais amados irmãos, Jesus, o seu olhar é transformador, transforma vidas. Pedro era alguém de fé. Não tem como negarmos isto nesta noite. Por mais que a sua vida religiosa, a sua vida cristã foi uma vida de altos e baixos, Pedro era alguém de fé, ou não era? Foi o que ainda seguiu de longe. Foi aquele que, quando todos estavam com medo, dentro daquele barco, é um fantasma. Jesus disse que era ele. Foi o que teve coragem de dizer bem assim, olha, se é o Senhor mesmo, diga para eu ir ter contigo. E Jesus fala, vem. E o que acontece com Pedro? Pedro vai. E Pedro anda sobre as águas ou não anda? Pedro anda ou não anda, irmãos? Sim ou não? Sim. Era alguém de fé ou não era, irmãos? Pedro, ele confiou na palavra de Jesus, vem. Mas igual nós somos pessoas de fé. A Bíblia diz que Pedro olhou para as ondas, olhou para os ventos e começou a afundar. Ao que Jesus o pega pela mão e diz, vem, homem de pequena fé. Mas era alguém que tinha uma fé ainda que pequena, mas tinha fé, irmãos. E Pedro, ele conhecia muito bem Jesus, a ponto de dizer bem assim, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Era um crente normal, igual nós somos. Pedro era um crente que a nossa vida é de altos e baixos. Tem dia que somos santos demais, tem dia que não tão santos assim. Tem dia que a nossa fé está
maior do que eu, tem dia que está menor do que o meu pequenininho. Assim é a nossa vida. Há dias de grandes dificuldades. Eu vivi uma situação aqui em Iguaí, com uma família muito amiga nossa lá em Canaã. Quando a menina morreu de acidente de carro, quando Débora morreu de acidente de carro, filha de Itamar, gente nossa, parente nosso aquilo ali, que crescemos perto, um do outro. Que situação difícil nós vivemos ali na quadrangular naquele dia, no funeral de Débora. E eu ouvi alguém dizer bem assim: por que Deus permitiu que isso acontecesse? Muitas vezes as pessoas questionam Deus no momento de grande dor. Tem uma música do padre Zezinho que nos diz bem assim: acredito que briguei com Deus. E ele conta na narrativa da música a história de uma família que perdeu um filho. Eu fui na casa de um membro da nossa igreja que perdeu um marido e pouco tempo um filho. Pouco tempo depois o filho. E a irmã me dizia assim: pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Um momento de grande dor. Mas o Deus que transformou a vida de Pedro, o Deus que transformou a nossa vida, é o Deus que transforma a vida dessas pessoas de momento de grande dor também. A tal ponto que depois elas consigam adorá-lo, apesar das circunstâncias. E Pedro teve essa vida transformada, porque ele teve uma experiência de perto com Deus. A sua fé foi uma fé experimentada. E aí Charles Spurgeon diz assim: nenhuma flor veste tão adoravelmente um azul como aquelas que crescem ao pé das montanhas geladas. Nenhuma estrela cintila tão brilhantemente quanto aquelas que reluzem no céu polar. Não há água tão saborosa e doce como a que salta no meio da areia do deserto. Nenhuma fé é tão preciosa como aquela que vive e triunfa na adversidade. A fé provada traz experiência. Irmãos, talvez a sua fé esteja sendo provada agora. E é necessário que atravessemos por esses momentos. Momentos pessoais de fé provada. Muitas vezes momentos de uma igreja toda. Muitas vezes uma igreja toda está sendo provada. Essa experiência de Pedro revelou a sua fragilidade e a sua incapacidade. Pedro, ele se achava um super-homem, um super-crente. Pedro tentou cortar o pescoço de um soldado. Ninguém ia querer cortar uma orelha. Pedro tentou cortar o pescoço, a orelha não ia adiantar de nada. Achava que pela força bruta poderia conquistar as coisas. Quando Jesus olha para Pedro, há um confronto do olhar divino com o humano. Não houve como Pedro escapar. Pedro contemplou a si e viu o quanto era fraco e incapaz. Pedro achava que podia muito, até mesmo caminhar com Cristo até a morte. Foi isso que ele respondeu para Jesus. Achava que podia muito. Irmãos, muitas vezes nós achamos que podemos mais e mais e mais. E Paulo, ele nos dá uma aula disso, que ele diz: quando eu penso que sou forte, é que sou fraco. Isso serve para o nosso espiritual. Isso serve para o nosso pessoal. É necessário reconhecermos que nós sem Jesus estamos perdidos. Pedro precisava ser curado porque era presunçoso. Muitas vezes o somos.
Certa vez eu ouvi de alguém dizer bem assim: eu serei o próximo João Pedro dessa igreja. Lá na nossa igreja alguém disse isso um dia. Vocês conhecem João Pedro, não conhecem João Pedro? Primeiro vice-moderador daquela igreja há 46 anos. E crente de verdade. A pessoa diz com toda a ousadia: eu serei o próximo João Pedro. Abandonou família, abandonou a igreja, abandonou a fé. Porque ele achava que ele seria um João Pedro. Amados irmãos, é necessário que entendamos que se nós nos afastarmos de Jesus, nós caímos. Não é a força da nossa assinatura, não é a nossa denominação religiosa que vai sustentar a nossa caminhada cristã, e sim a nossa experiência pessoal com Deus. É necessário buscarmos esta experiência pessoal com Deus, experiência que ninguém arranca. A experiência com Deus ninguém arranca. E isso não é conversa pentecostal. Vocês sabem o quanto que eu sou tradicional. É necessário termos a nossa experiência com Deus, falar com Deus e ouvir Deus falando conosco. Isso ninguém tira. Não tem crise na igreja que arranca a nossa experiência com Deus. Não tem teologia frajuta que alguém possa chegar nos nossos púlpitos que venha arrancar a nossa experiência com Deus. Aquilo que eu ouvi de Deus em momentos desafiadores da nossa vida, ninguém pode arrancar, Paulinho. Ninguém pode arrancar. E é por isso que Charles Spurgeon diz que a fé provada traz experiência. E é por isso que Paulo fala isso lá na carta aos Romanos. É necessário termos uma experiência de perto com Deus. Experiência que levou Pedro a fazer uma reflexão da própria vida. Nesses poucos segundos, quando Cristo e Pedro se olharam, uma oportunidade foi gerada na vida do apóstolo. Ele pôde fazer uma reflexão da própria vida. Talvez perguntado: quem sou eu? Onde estou? Para onde vou? Agostinho, importante teólogo da igreja, quando ele se converteu, diz ele que ouviu uma música, toma e lê, como se fossem as crianças cantando, e ele não sabia de onde vinha aquela música, não lembrava daquela música, ao que ele começa a ler o texto sagrado. E diz que, e ele leu aquele texto que Paulo escreve aos Romanos, quando diz: o justo viverá por fé. Não é por tempo de igreja, não é por cargo na igreja, não é pela nossa denominação, é pela fé em Jesus. E aí, Santo Agostinho escreveu assim no seu livro Confissões: e tu, Senhor, me fazias refletir sobre mim mesmo, tirando-me da posição de costas em que eu me havia colocado para não me enxergar a mim mesmo, e me colocavas diante de minha própria face, para que eu visse o quanto era indigno, disforme e sórdido, coberto de manchas e de chagas. É necessário olharmos para nós mesmos, olharmos para o espelho. E aí lá em casa, eu não posso assistir muita coisa, porque os meninos estão do meu lado, e eu gosto de assistir filme de briga, de tiro, dessas coisas, e os meninos colados não posso assistir. Aí o que eu assisto, não sei se é menos violento, mas é o que eu assisto: Chaves e Chapolin. E eu estava assistindo Chapolin Colorado hoje, naquele episódio da Branca de Neve e os Sete Anões, ao que o espelho vira para a madrasta da Branca de Neve e diz que a Branca de Neve era a pessoa mais bonita do reino. Isso em Chapolin hoje de tarde, viu? Aí a princesa vai lá e xinga o espelho, que está com a cara de seu Madruga. Aí ele diz bem assim: lembras que tu estás olhando para um espelho.
Se eu xingar vocês, irmãos, eu tenho que lembrar que estou olhando para o espelho. Porque eu e você somos um. Eu e você somos um. É o que está na Bíblia? Somos um. E o que faz com que nós reflitamos isto é justamente uma análise da nossa própria vida. De quem nós somos, de onde nós estamos e para onde nós vamos. Essa experiência de Pedro revelou o quanto Pedro o amava. Depois Jesus pergunta para Pedro: tu me amas? Pedro responde o que para Jesus? Sim, eu te amo. Tu me amas? Sim, eu te amo. Tu me amas? Sim, eu te amo. Tu sabes que te amo. Pedro declara o seu amor para Jesus. Experiência que levou Pedro ao caminho da cura. Atos 2. O que está em Atos 2? Deus usa Pedro de maneira extraordinária para que a igreja avance na evangelização e para que pessoas sejam curadas. Mas, irmãos, o mesmo Cristo que restaurou Pedro está aqui nesta noite para nos restaurar. O mesmo Cristo que olhou para Pedro com um olhar acolhedor, perdoador, cheio de misericórdia, Ele está olhando para a gente nesta noite com o mesmo olhar. E aquele olhar que transformou a vida de Pedro pode transformar a sua vida também nesta noite. Basta um ato de fé. Basta um ato de fé que Jesus vai transformar a sua vida. Que Deus nos abençoe.